Que adianta a gente contratar uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com depressão? E aí, primeiro atestado que a pessoa entrega, quando ela volta, todo mundo já olha com cara feia, né? Fica assim, mas você não está entregando o que a gente te contratou para entregar. Então, quando a gente fala de acessibilidade para pessoas neurodivergentes, a gente está falando de uma cultura de capacitação, de educação continuada, para que essas pessoas permaneçam e trabalhem de fato. Quando a gente entende que a gente precisa contratar, que é bonito na foto, a gente trata essas pessoas com capacitismo. A gente dá a entender que elas não são capazes de estar no mercado de trabalho. As vagas afirmativas. Vagas afirmativas são, sim, importantes, mas diversidade não é só vaga afirmativa. Metas de contratação para populações subrepresentadas. Então, as pessoas falam de cota, mas não é cota. São metas. Por quê? Porque, além de ser importante, também é bonito para as empresas. É bonito falar assim, na minha empresa a gente tem 80% de pessoas pretas. Onde, né? Exato. É muito bonito que isso aconteça. Mas também é importante. Então, essas metas, elas entram no lugar das cotas. Não é um favor. Não que cotas sejam favores, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. Mas, por que então se troca cota por meta? Porque não se separam essas vagas. Se colocam essas vagas como objetivo, como algo a ser alcançado em X período de tempo. E se investe nisso, se investe em profissionalização, se investe em educação, em capacitação para as equipes receberem essas pessoas. E capacitação. Então, quando a gente fala de capacitação, não é só aquela palestra de Setembro Amarelo, aquela palestra de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, lá em janeiro. É isso aqui. É falar de pessoas trans, pessoas neurodivergentes, em outubro, em março, em qualquer outro mês. É falar sobre, é educar pessoas. Para que isso continue sendo feito ao longo do ano, e não só nos meses de visibilidade. Programas de aceleração de carreira, que é você ter mentorias, ensinar as pessoas que não tiveram acesso, como elas podem ter um acesso melhorado ao desenvolvimento no trabalho. Posso passar? Acho que alguém... Aqui. Um ambiente diverso e equânime gera identificação, impulsiona negócios e incentiva engajamento de funcionários. Fui breve, mas eu quero deixar mais tempo para a gente bater papo e conversar sobre isso. Muito obrigada, gente. Gente, eu vou ficar de pé mesmo. Mar, muito obrigada. Sensacional o que você colocou, tudo que você colocou. Eu queria saber, meu nome é Marta, eu sou diretora de Diversidade e Inclusão aqui da APP. E eu queria saber, você colocou ali algumas ações afirmativas, eu achei muito legal. Mas quando a gente fala de grupos de afinidade, né, como é que você acha que a empresa deve trabalhar as interseccionalidades dentro de grupos de afinidade? Muito prazer, Marta. Eu acho que a sua pergunta foi incrível. Olha, na Léa Burnet, a gente trabalha, não só na Léa Burnet, mas no Publicis Group como um todo. A gente tem grupos específicos para cada demanda de populações subrepresentadas,
Mas as pessoas que trabalham com que estão nesses grupos, elas também participam de outros grupos. E a gente tem reuniões em que esses grupos se interseccionam. Então, por mais que sejam grupos separados, quando a gente quer promover ações conjuntas, não somente para a promoção de ações, mas a gente costuma conversar bastante e pensar em ações que promovam o maior número de intersecções possíveis. Eu acho que esse é um caminho bem possível. Oi, Mar. Eu queria agradecer também e parabenizar você pela palestra e compartilhar com você um sentimento peculiar a mim, ao Amadeu, a muita gente que... Até nós três que estamos aqui. Você fala de inclusão e eu percebi quando você coloca os resultados de business, de negócio das empresas ditas reversas, né, de diversas, né, você coloca como as empresas que rompem paradigmas com diversidade étnica, diversidade funcional, diversidade sexual, mas você não coloca uma diversidade etária. Eu tenho 65 anos, felizmente eu tenho meu próprio negócio, sou sócio de uma agência de publicidade, vice-presidente da APP, e percebo muito na pele e de muitos pares meus essa dificuldade de pessoas, não digo acima de 60 anos, acima de 50 anos, acima de 40 anos, encontrarem seu espaço no mercado publicitário, em específico, né? Isso no mercado como um todo, mas no mercado publicitário especificamente. E é um paradoxo, né? Porque a gente vem percebendo, né, no desenvolvimento demográfico dos países, a população vem envelhecendo. E as pessoas com mais idade deixam de ser minorias. Elas passam a ser subrepresentadas, né? Eu posso contar nos dedos de uma mão as reuniões que eu tenho participado, tanto virtuais como presencialmente, nos últimos 2 anos, em que eu não seja o elemento mais idoso do grupo. Eu queria saber de uma visão externa, uma visão de você como head de diversidade da Léo. Eu sou estagiária, meu bem. Hã? Eu não sou head, eu sou estagiária. Ah, você é estagiária. Eu sou. Bem, mas assim, como é que você vê isso? E se você tem percebido algum movimento, né, que tenha sido pensado em etarismo, né? Que eu vejo que nós estamos realmente batendo a porta de um problema muito grande nessa questão. Com toda certeza. Eu vou só voltar um pouquinho, porque aqui, lá no começo, eu não uso a palavra etária, mas eu uso a palavra geracional, para falar de diferentes idades. Lá no começo. Aqui. Então, eu falo de diversidade. Isso, eu entendo, no lugar de pessoa jovem, que sim, a gente falha com pessoas acima de 35 anos. Eu vou colocar 35 porque entende-se que até os 35 você tem que assumir um cargo bem ok e se estabilizar, porque depois disso vai ser difícil de arrumar emprego. Então, eu acho que sim, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa falar de acesso. Na ALEL, a gente tem um comitê de diversidade voltado para pessoas acima de 45 anos. E a gente costuma trabalhar o acesso de pessoas mais velhas, no sentido de mais velhas de mais idade a partir de 45. Não que pessoas de 45 anos sejam idosas. Mas sim, a gente reconhece essa dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E quando a gente pensa em diversidade para essas pessoas, essas questões todas que eu comentei sobre educação continuada, de capacitação, elas entram aí. Porque, como você comentou, é muito comum que no ambiente corporativo a gente deixe essas pessoas de lado. Assim como pessoas com deficiência, assim como todas as outras pessoas. Obviamente com suas especificidades. Então, a minha proposta, pelo menos, é a mesma, que a gente continue trabalhando em capacitação e educação continuada e inserção de pessoas com mais de 40 anos
também no mercado de trabalho, e não somente em cargos de alta liderança e também não somente em cargos júnior. Haja uma proposta, né, um programa de aceleração de carreira também para essas pessoas. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se era esse seu ponto. Mas... Aqui. Você vai... Posso fazer? Por favor. Já? Eu peço só desculpas porque eu perdi o começo da tua apresentação e eu sou da área de mídia, né? E aí eu vejo quando você fala em grupos de afinidade socioeconômica, você encontra esses dados com facilidade, porque inclusive ontem eu respondi do IBGE e o questionário é muito simples, eles não quiseram nem saber o meu grau de instrução direito, né? Dá vontade de chorar, né? E como você se... Sou eu mesmo? Como você se encontra, né? Principalmente o grupo de afinidade que eu vi ali e aquela classificação socioeconômica. Esses dados, como vocês Você diz analisam, especificamente... digamos assim, aonde vocês se apegam? Em algum lugar tem que ter isso. A nossa base de dados é o RH e seguindo a LGPD. Então, normalmente, para a abertura e participação desses grupos de afinidade, a gente envia um e-mail marketing para a agência inteira. Não é o RH que aponta para a gente com quem que a gente tem que falar, mas são as próprias pessoas que sentem a vontade suficiente para participar dos grupos de afinidade. Então, no ambiente corporativo é dessa forma. Em outros espaços, acaba sendo mais na mão na massa. Então, por exemplo, a gente não tem dados de pessoas trans no governo. Os poucos dados que a gente tem são sobre o nome social no RG, que quando você retifica, sai desses dados também. Então, é muito na mão na massa, assim. Por exemplo, os dados que a gente tem de violência em relação às pessoas trans, a maioria desses dados são feitos pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis. E o IBRAT também, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Então, acaba sendo terceirizado. Toda essa discussão social, de diversidade, equidade e inclusão, quando a gente pensa em políticas públicas, isso é terceirizado, infelizmente, na maioria das vezes. E não tem nenhum instituto de pesquisa que regularmente faça alguma coisa para ajudar nesse sentido, ou colaborar, sei lá. Olha... Não, também não sei, eu estou tentando não. descobrir com você. Que eu saiba, não. A gente tem projetos de pesquisa de universidades federais, mas, assim, são projetos de pesquisa. Não tem. Não, é incrível isso. Obrigada. Desculpa, só para colaborar, a APP deve lançar em fevereiro uma pesquisa sobre a percepção da diversidade pelos profissionais de propaganda. Então, isso já pode ajudar um pouco, né? Mas não é um mapeamento. Exato. A gente tem muitas instituições que fazem o trabalho que deveria ser um trabalho de política pública governamental. Então, a maioria das associações não governamentais fazem trabalho de levantamento, fazem trabalho de coleta de dados e de divulgação de resultados. Não é o ideal. A gente gostaria muito que isso fizesse parte, sim, do censo nacional. Seria incrível. Não, esse não. Eu queria trazer um ponto, assim, que você comentou dessa parte de diversidade, enfim, que as empresas vêm trazendo hoje em dia, mas a gente vê muito nos processos de estágio, então, aquela liberdade, tipo, é para todos e todas, mas quando você entra numa empresa, a realidade é um pouco diferente. E aí, nisso, você começa a ver também que é muito até para passar essa imagem e não tanto com a importância que teria que ser hoje em dia, né? Acho que há uns meses atrás, eu compartilhei uma vaga afirmativa de estágio. E aí, um amigo querido, Noah, ele me chamou no chat do LinkedIn e falou assim, Mar, vaga de estágio não é vaga afirmativa. Aí eu fiquei assim, mas como assim não é vaga afirmativa? Ele, não é. Você está abrindo um espaço de estágio. Não é nem uma vaga júnior. É estágio. Estágio, assim, qualquer estudante pode se aplicar para uma vaga. Mas você pensar numa vaga afirmativa para uma pessoa que, na maioria das vezes, não tem acesso ao ensino superior, onde que isso é afirmativo? Onde que isso é uma ação afirmativa de fato? Então, isso que você traz é, assim, ocorre muito em muitos espaços. Eu não estou aqui para falar lindamente da Leo, mas eu confesso que
Quando eu entrei, eu me senti extremamente acolhida. Eu vi pessoas como eu vi muitas pessoas pretas, eu vi pessoas com, assim, neurodivergências que trabalham junto comigo e que a gente se entende. Então, quando eu falo que a gente trabalha melhor, não é só de dados, eu estou falando da minha experiência também. Porque trabalhar num espaço em que você sente que a sua existência é respeitada e valorizada, não só respeitada e tolerada, mas que aquilo é considerado importante, não tem preço nem para você e nem para a empresa. Então, de fato, assim, que fique aí, assim, vaga júnior, vaga de estágio, não é vaga afirmativa. É uma vaga como qualquer outra, mas não é vaga afirmativa. Oi. Olá. Primeiramente, desculpa também por ter chegado atrasada, mas eu também não sei se você falou disso, mas eu queria perguntar, assim, como a gente realmente pode ocupar os espaços, porque ter na propaganda, que nem você falou, hoje em dia a gente tem mais, mas não tem, é só aquela representatividade mínima que as empresas hoje em dia fazem para não falarem que elas não fazem nada, tipo, só no mês do orgulho, alguma coisa assim. Então eu queria saber realmente como você enxerga isso. Tá, eu acho que a gente tem umas camadas, assim, bem fortes quando a gente fala de diversidade na propaganda. Acho que o primeiro ponto você falou de acesso. Eu vou botar uma coisa assim que dói meu coração, mas não é a gente que acessa. São pessoas que disponibilizam acesso pra gente. Então, eu, enquanto pessoa trans, não sou eu que vou abrir a minha porta. É uma pessoa cis que já tá lá dentro, que vai batalhar muito, assim, vai falar assim, olha, não, mas é importante, não sei o que lá. Aí ela vai conseguir destrancar a porta para depois abrir. Isso com qualquer tipo de diversidade. A gente precisa que outras pessoas que não façam parte desses recortes abram espaço para a gente. Quando a gente pensa em propaganda, tem aí o Observatório da Diversidade na Publicidade, na propaganda. Faz um trabalho incrível, Ariel, uma pessoa incrível. Esse é um caminho maravilhoso que a gente tem para começar a bater o pé e falar que sim, a gente precisa que isso ocorra e que sim, isso não é só bonito, isso também traz lucro. E tem uma outra camada. O Pink Money também é muito real, né? LGBTQIA+, mas quando a gente começa a mostrar para os nossos clientes que diversidade gera lucro, e não é um favor, não é só bonitinho, não é só em junho, a gente consegue começar a mudar a mentalidade. Eu não vou falar a palavra mindset, desculpa. Mas a gente consegue começar a mudar essa cultura da nossa clientela de que isso não é uma oportunidade pontual. É um projeto de diversidade. É um projeto de desenvolvimento sustentável também para a empresa. Também para os nossos clientes. Então, vender a diversidade não como um projeto filantrópico, mas como uma oportunidade de negócio, é essencial que a gente ocupe esses espaços, não só em casting, mas também em todas as áreas. Quando a gente pensa assim, uma publicidade diversa, a gente olha a ficha técnica, a gente pensa quem foi que gravou, quem foi que editou, quem foi que fez todo o processo por detrás das câmeras. A gente bate o olho lá e vê assim, a pessoa com deficiência. Mas será que tinha uma pessoa com deficiência visual? Será que tinha uma pessoa com deficiência auditiva, intelectual, psicossocial, trabalhando nesse processo e você nem ficou sabendo? Então, eu bato nessa tecla da diversidade em outros espaços, não só no casting. Por mais que se vê na publicidade, que passa em todas as redes, em todas as mídias, seja extremamente importante. Respondi sua pergunta? Sim. Só para complementar, assim, acho que também é muito de visibilidade, porque não adianta a gente falar e também não ter para quem falar, né? Ninguém quer ouvir. E também a propaganda por mais que seja para todo mundo, eles fazem pensando não nas minorias, nas pessoas lá de cima que vão consumir o produto deles também. Então, acho que isso também pega muito. Enfim, seria... Também para
para incluir um pouco aqui para a discussão, assim, a gente está num Festap organizado pela PP, né, que é uma entidade que representa o mercado publicitário, que, diga-se de passagem, talvez o segmento mercadológico que está mais evoluído quando se fala nesse segmento, porque assim, a gente fala essa questão de inclusão ou de diversidade, por exemplo, no meio publicitário, né? Eu leciono há 30 anos na universidade, e assim, a coisa mais comum que tem desde o primeiro ano de faculdade é as pessoas virem fazer publicidade, por exemplo, porque são gays, né? São de todos trans, né? Tem alunos trans, e aí, de repente, você fala assim, poxa, lá é super normal, assim, né? Então, de repente, na faculdade de publicidade, você pega essas pessoas assim, e tá tudo bem. Só que aí você vai lá, por exemplo, um aluno trans da engenharia, ele é espancado no banheiro. Né? Essa é a realidade. Assim. Então, a gente ainda, quando a gente discute, como a gente está discutindo aqui esse nível, não só no teu painel, mas durante todo o final de semana a gente traz, e aí, né, a gente tem uma diretoria que discute essa questão, a gente ainda está muito evoluído, né, o que me traz um pouco de tristeza quando a gente discute ainda nesse nível que a gente está discutindo aqui, porque assim, aqui a gente ainda tem muito para andar. Né, e a gente está falando de um mercado realmente, né, extremamente sustentável, porque poder aquisitivo altíssimo, quer dizer, essa coisa de achar que, por exemplo, o consumo é menor, tal, não, né? Tem várias pesquisas, o Amadeu sabe disso, a gente falou de pesquisa, poder aquisitivo de casais, né? Inclusive trans, tal, quer dizer, tem aí um monte de universos por trás disso, e de repente quando a gente conseguir algumas conquistas no meio publicitário, ainda vai vir toda uma cadeia, né, de outras profissões, de outras realidades para chegar no nível de discussão que a gente está, porque, por incrível que pareça, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente ainda está anos-luz na frente de muitas outras carreiras. Não sei se Com toda foi certeza. aqui registrado, né? Mas Da engenharia, a psicologia não é muito diferente, não, Ari? também. Só completando, e eu faço aqui, lembro o discurso do Vicente, né, na entrega do prêmio Contribuição Profissional, há 2 semanas atrás, da função social do publicitário. Eu acho isso muito importante, e colocar nesse fórum de futuros profissionais, que a gente vai fazer isso mesmo, propaganda. O que é propaganda? É propagar. Né? Acho que temos que fazer o meia-culpa, né, de que chegamos a uma situação que estamos aqui, que a gente vai melhorar, mas chegamos a um status quo de não inclusão, de segregação, muito em função do que o trabalho que a publicidade fez até agora, né? Dos estereótipos vendidos, tidos como a ditadura da beleza, né? A ditadura da perfeição, a ditadura da inclusão, aí, entre aspas. Né? Eu acho que é muito importante a gente já, e desde esse fórum, né, disseminar a responsabilidade social do publicitário, que tem, como diz a própria palavra, que propagar essas novas ideias. Com toda certeza. E tirar a responsabilidade de diversidade, equidade e inclusão do RH. Porque não é só do RH, é de todas as pessoas que fazem parte da cultura da empresa. É de todas as pessoas que trabalham com você. É responsabilidade sua também lutar por todos esses objetivos e praticar de forma individual e, obviamente, com muito menos impacto e responsabilidade do que na empresa, mas de forma individual também todos aqueles tópicos que a gente comentou sobre ações afirmativas. Perfeito. Gente, vou agradecer a presença de vocês aqui, agradecer você, uma salva de palmas mais uma vez para lá. Obrigada, gente. Deixar aqui que eu fiquei muito feliz de ver eu não sei se o 11 e o 13 você tem um pezinho lá em Santos, né? Tem, sou de Bertioga. Então perfeito, porque a gente tem uma galera de Santos aqui te assistindo, Que maravilha. então já fica muito legal. A gente vê o 013 lá, né, que é a galera do 013, então parabéns pela tua apresentação. Na sequência a gente já começa a próxima palestra, então muito obrigado, Muito tá obrigada, bom? Parabéns.